Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 20 de fevereiro. E estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os efeitos do estresse na nossa saúde. É terça-feira, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar um rocambole de doce de leite. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, tem a enquete do dia para você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta e também através da linha interativa você pode mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E com a correria do dia a dia, com os compromissos, reuniões de trabalho e também as tarefas domésticas, é comum que a gente se sinta sobrecarregado e estressado, concorda? Olha só, os prejuízos do estresse, eles estão presentes na vida de muitas pessoas no mundo atual, em que a pressão para fazer várias coisas ao mesmo tempo é cada vez maior. E tudo acontece e se resolve ali em uma velocidade muito rápida. Mas você que está em casa sabe o que é de fato o estresse? Ele nada mais é do que uma defesa do nosso organismo, que tem por objetivo nos preparar para vencer algum perigo ou alguma situação difícil. E por que essa preparação? Essa preparação ela pode ser um perigo, pode representar um risco à nossa saúde. Quem vai nos ajudar a compreender melhor são as nossas convidadas. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Diana Lamprea. Ela que é cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Também vai nos ajudar com dicas e orientações a Maria da Conceição, ela que é psicóloga clínica. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra um pouco do quanto os pernambucanos estão estressados. Confira! Não é de hoje que a gente tem a impressão de que as horas estão passando rápido demais. E essa sensação tem deixado muita gente ansiosa e, por consequência, estressada por achar que está perdendo tempo. Mas qual será o tamanho desse estresse todo, hein? E será que os pernambucanos andam perdendo a cabeça por qualquer coisa? Depende do dia, que é o estresse da vida mesmo, do trabalho. Contudo, as pessoas estão se estressando, principalmente no tempo de hoje, né? Que a gente vê assim as dívidas, tudo sufocando o pessoal. Estressado é ficar em casa, sem ganhar dinheiro, aí eu fico estressado. Tá aí uma coisa que deixa muita gente estressado, fila quilométrica para fazer pagamento. Mas além disso tem o trânsito engarrafado, as contas para pagar, ficar sem dinheiro, com fome, trabalhar muitas horas em pé, ficar no sol quente, enfim, a lista é grande demais. Mas além de saber o que te deixa estressado, o que eleva o teu nível de estresse, você também precisa saber de uma coisa: a hora de procurar um especialista. É comum que as pessoas tenham mais tristeza, que as pessoas fiquem mais irritadas e elas levam isso para as diversas áreas que elas vivenciam, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na família, elas vão levar esse comportamento que a gente chama disfuncional. Então a hora de procurar ajuda é quando eu estou sentindo realmente prejuízos, é quando eu já não estou mais aguentando o meu trabalho, é quando eu não estou mais suportando estar com meus amigos, é quando eu realmente estou sempre irritada, é quando o meu processo fisiológico começa a incomodar, essa dor de cabeça que não para, eu não consigo mais dormir, está na hora de pedir ajuda. Entre os especialistas estão nutricionistas, cardiologistas, psiquiatras. Você pode procurar atendimento psicoterápico, existem formas de prevenção também ao estresse, por exemplo, exercícios físicos é muito funcional, nutricionista ajuda nessa questão da reeducação alimentar, é um trabalho que vai funcionar de uma forma muito multiprofissional. Lembrando que o estresse atinge não somente o nosso psicológico, mas também pode estar relacionado à parte fisiológica do organismo. O estresse em si ele não mata, mas é exatamente o que ele acarreta. É exatamente as doenças que ele vai desencadear, desde doenças de pele, doenças coronárias, doenças estomacais, doenças psicológicas, o organismo como um todo ele pode adoecer. E vem mais informação por aí. Dessa vez,
para te ajudar a lidar com uma crise de estresse. Eu sugiro respiração. E aquela respiração que você respira, segura o ar, conta até 3 nessa respiração, solta o ar. Procura escutar uma música tranquila. Se você está naquele máximo de vontade de gritar, vai no lugar reservado, vai até o mar, solta aquele grito, faz uma grande caminhada, toma um banho de mar para buscar estar em contato com a natureza. É sempre muito bem-vindo a gente resgatar as diversas áreas da vida da gente e cuidar delas com muito carinho. Tem que cuidar muito bem da saúde com muito carinho. Daqui a pouquinho teremos muitas dicas. Você anotou essas dicas que foram repassadas agora há pouco? Pode colocar em prática o quanto antes para você viver menos estressado. Daqui a pouquinho teremos aqui outras informações sobre o tema, mas agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa participar. Que tal interagir? Que tal participar desta edição do programa? Vamos construir juntos o assunto do dia de hoje? A partir de agora, a gente vai lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando e você vai ligar para a gente para responder aqui, ó, a seguinte pergunta que é a nossa enquete. Olha só, seu nível de estresse atrapalha a sua vida profissional e pessoal? Sim ou não? Você vai ligar para a gente para responder uma pergunta simples com a resposta também muito objetiva. Liga no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Ela já está disponível para você participar, responder aqui a nossa pergunta de hoje. Seu nível de estresse atrapalha a sua vida profissional e pessoal? Sim ou não? Você também pode interagir através da internet. Acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet. Você pode deixar seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Participa também através do nosso WhatsApp. O número é muito simples, mudou, mas continua simples. É o 99177-4828. 99177-4828. Deixa aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E o estresse, apesar de ser mal visto por todos, não é de todo ruim. Afinal, ele é quem nos faz ter a disposição e também a concentração para vencer obstáculos do cotidiano e também para superarmos, a cada dia. E olha só, na verdade, o que nos prejudica é o excesso de estresse. Esse sim pode fazer mal à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Mas como a gente sabe, que esse estresse ultrapassou esses limites? Só com a ajuda de especialistas para a gente entender mais sobre o assunto. Primeiro quero dizer que é um prazer, uma honra recebê-las aqui no nosso programa. Fiquem à vontade, sejam bem-vindas. Primeiro queria dar boas-vindas à doutora Diana Lampreia. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. É um prazer recebê-la também, a doutora Maria da Conceição. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Eu diria que é um prazer para nós estarmos aqui, E que, de verdade, os nossos telespectadores possam desfrutar desse momento aqui. Desfrutar desse momento com um pouco menos de estresse, porque vão aprender um pouco mais sobre como lidar, esse estresse. Porque a gente não tem como viver sem estresse. Essa afirmação está correta? O estresse, ele é comum no nosso dia a dia, só basta a gente controlar, doutor? Eu acho que ele faz parte do dia a dia, é inevitável. Ele tem uma parte boa, porque nós vivemos em constante estresse. Tá? Então, as situações do dia a dia nos deixa sempre alerta. O grande problema é quando isso deixa de ser uma fase e se torna já o quê? Uma exaustão. E aí é quando vem a doença. Aí o estresse vai desencadear diversas doenças, não só doenças do coração, como doenças digestivas, doenças psiquiátricas, doenças de pele, de cabelo. Então, aí é que está o problema. Por que muita gente vê o estresse como um vilão? Na verdade, o vilão não é necessariamente o estresse, Como a doutora falou há pouco, a gente não vive sem estresse. Na verdade, nós precisamos do estresse para nos mobilizar a dar respostas, Inclusive, nas solicitações do dia a dia, eu preciso ter estímulo suficiente, não só físico, como mental, uma condição psicológica em que eu possa dar essa resposta. O que ocorre é como nós vamos lidar com os intempéries da vida, tanto as condições, vamos dizer, de felicidade, como as condições de não felicidade ou de tristeza.
ou as solicitações que advêm das necessidades específicas do ser humano de sobreviver ao que a sociedade cobra dele. Então, o estresse em si não é um vilão, é a quantidade ou a forma como nós vamos atuando diante das solicitações que vai, de fato, trazer algum tipo de mal-estar. Né? A gente compreende que o estresse ele não é uma doença em si, mas pode acarretar, né, algumas doenças. A gente falou também no começo do programa que seria uma defesa do organismo. É mais ou menos isso. Eu até acrescentaria que no sentido de defesa, não totalmente de defesa, mas de busca de adaptação. Na verdade, a gente vivencia situações e nessas situações a gente vai buscando adaptar-se. E aí a síndrome, né, do estresse, ela é vivenciada especificamente como alguém que eu busque me adaptar. Então, meu coração, ele só acelera, a doutora vai falar bem melhor que eu, mas ele só acelera porque existiu um estímulo que veio, inclusive, de como eu estou lidando com aquilo que incide sobre mim. E aí o meu coração até precisa acelerar, né, doutora? Claro. Para que eu possa ter a resposta. E aí é o meu organismo, não só físico, mas o meu organismo psicofísico que vai buscando adaptações. O primeiro sintoma, né, o primeiro sinal que aparece seria esse batimento mais acelerado? Então, toda vez que a gente está diante de uma situação que nos leva a um estresse, o nosso organismo, nós temos no cérebro, né, uma região chamada hipotálamo-hipófise. Isso leva à liberação de hormônios. Esses hormônios vão estimular outras glândulas para que liberem dois hormônios que são muito falados no estresse, que é a adrenalina, que ela é responsável por aumentar a frequência do nosso coração, ou seja, os batimentos, e a liberação do cortisol, que podemos ver mais adiante e explicar isso, o que seja o cortisol. Mas na realidade, o que nós vamos sentir primeiramente são os batimentos acelerados, decorrente de quê? Da liberação desse hormônio chamado adrenalina. Isso acontece em uma fase da vida específica ou pode acontecer desde a infância até a fase da boa idade? Como é que a gente compreende? Qualquer pessoa pode sentir os efeitos do estresse? Nós vamos ter que considerar aí que a própria condição de ser solicitado, eu estou sempre falando essa coisa da solicitação, até para que a gente possa entender como se apresenta as questões relativas ao estresse no mundo de hoje, né? Mas assim, as crianças, né? O bebê, vocês às vezes, acredito que os telespectadores já devem ter ouvido falar de bebês estressados. Como isso pode acontecer? Porque, na verdade, a perspectiva do estresse precisa ser entendido como até uma condição do viver, não é, doutora? Uma condição do viver. Como é que nós vamos reagir a isso? Nos casos dos bebês, por exemplo, as respostas paternas, né, mãe e pai, ou aquela pessoa que cuida do bebê, é que, de certa forma, vai permear a possibilidade de mediar até a condição de que esse bebê possa não vivenciar já tão cedo a condição de ficar mais irritadiço, dormir menos, né? E nem sempre a gente pensa muito nisso, a gente já pensa que as pessoas adultas é que vão ter respostas mais negativas ou mais positivas a essas solicitações do ambiente do trabalho, do ambiente da família, né? Porque, de fato, todo o tempo das nossas vidas, e aí é importante a gente pontuar isso, nós vamos estar sofrendo solicitações que nos levam a vivenciar a situação de estresse. Quanto mais cedo, né, a pessoa ser submetida a essa carga de estresse, pode ser mais perigoso com o passar do tempo, doutora? Você já começa ali na infância, o ambiente familiar contribui bastante para esse estresse. Essa criança vai crescendo mais estressada e vai sofrendo as consequências. Claro, quanto mais cedo, dependendo, né, de como essa criança encarou, como foi lidado com essa situação, se começa cedo e não é tratado, não é melhor, digamos assim, administrado,
ela vai crescer com problemas, sim. Problemas de diversas ordens, problemas principalmente psicológicos, que a doutora pode falar melhor, e problemas de doença mesmo, né? Que se refletem, né, como eu já falei, né, em problemas muito digestivos, né? Dores de estômago, intestino, né? Nós podemos ter mais prisão de ventre, ou a síndrome do cólon irritável, né? Temos uma série de doenças que quem vai desencadear é o estresse não bem controlado. A gente viu na reportagem, né, a psicóloga ela falando da importância de se fazer algumas atividades para relaxar, né, para buscar um lazer, para tentar amenizar esse estresse. No caso da criança, o brincar não seria suficiente para tirar essa carga de estresse que foi gerada? Eu diria que, de verdade, né, a condição do brincar é, antes de qualquer outra coisa, uma condição estruturante, psicologicamente falando, né? A criança, de fato, precisa brincar. É necessário que os pais, inclusive, ou as pessoas que cuidem dessas crianças, ofereçam a oportunidade desse brincar, ofereçam a oportunidade de que ela possa estar colocando para fora, né, seus sentimentos, suas emoções, e a partir das brincadeiras é muito mais fácil para elas colocarem esses sentimentos e essas emoções para fora. O que eu diria é a forma como essa criança brinca, que tipo de brincadeira estamos oferecendo, que tipo de possibilidades, né, do lúdico, porque na verdade o brincar é uma composição da condição lúdica que a criança precisa, porque de fato são essa perspectiva lúdica que vai fazer com que essa criança ela possa ir elaborando questões de ordens que também traz algum tipo de sofrimento interior. Nós às vezes pensamos que as crianças não vivenciam situações de angústia, de ansiedade, e no mundo de hoje há muitas solicitações que são voltadas tanto para a criança como para os adolescentes. Há muita solicitação quanto à escola, quanto a desempenho, e ela tem perdido espaço, né, de brincar. O brincar é extremamente terapêutico e é preciso a gente considerar isso quando a gente pensa em estresse na infância e da adolescência. Uma coisa importante também, que você está falando só de criança, mas o adolescente, né, ele está muito cobrado atualmente pelas provas vestibular. Então, essa cobrança reflete também muito no adolescente. A gente esquece dele, mas é o foco, né? Sim, sim. Às vezes os pais, eles não compreendem, né, alguns sinais, né, algumas, no caso, a resposta àquela carga de estresse, e às vezes descuida, não busca um profissional adequado, e isso pode, né, com o passar do tempo, trazer um problema mais sério, como uma depressão, uma crise de ansiedade. O que mais, né, poderia acarretar quando a gente negligencia os cuidados a um adolescente que precisa de ajuda? Eu diria que, como a doutora falou agora há pouco, às vezes, nós terminamos centrando muito ou nas crianças, algumas ideias de observação, ou nos adultos e nos mais velhos, mas a gente tem esquecido uma faixa intermediária que de verdade é que vai dar a resposta no futuro, porque eles estão sendo mais cobrados hoje, que são os grupos dos jovens adolescentes. E dentro desse mundo em que ele precisa dar uma resposta imediata, que as solicitações do dia a dia também exigem essas respostas, às vezes os nossos pais, né, na sua luta do dia a dia, está trabalhando quase todo o tempo fora de casa, em uma quantidade de tempo também muito elevada, negligencia um pouco, não gostaria de falar a palavra negligenciar, mas assim, descuida-se um pouco de observar como esses adolescentes eles estão. A gente verifica, por exemplo, que um número muito significativo de jovens ou desenvolvem transtornos alimentares, né, por um processo especialmente de aumento do nível de ansiedade, e essa ansiedade muitas vezes está atrelada também ao aumento de condições de frustrações que esse jovem está vivenciando, né? Então, é muito importante que quem cuida desses jovens
sejam os pais, sejam alguma outra pessoa dentro da família, estejam mais atentos em observar isso, né? Até por características muito comuns no processo da vivência da adolescência, né? E aí a gente vai precisar considerar que algumas dessas características, elas são absolutamente normais dentro do próprio desenvolvimento daquela faixa etária, mas também a gente precisa também observar como essas características e como esses comportamentos eles estão sendo expressos. Ou comendo muito, né, se alimentando, uma compulsão por alimentação, ou o uso também excessivo das tecnologias, o uso dos smartphones, dos celulares, né, dos computadores. E assim, é preciso estar atento, porque todas as condições de exagero para determinadas uso específico daquilo que a gente está utilizando no dia a dia, instrumentos específicos, eles podem ser considerados como algo que possa vir de fato a trazer mal. Não que eles façam o mal, mas a forma e a maneira como a gente utiliza isso. Acho isso muito importante. Eu gostaria também de salientar, né, que o jovem, né, como é que ele pode desencadear? Bem, como ela falou, dos transtornos alimentares. A maioria dos jovens, pouquíssima porcentagem de jovens vai deixar de comer. Ele, pelo contrário, ele vai aumentar o apetite. Existe uma cobrança muito grande das meninas serem muito magras, terem um corpo perfeito. E acaba levando a o quê? Anorexia. Por quê? Pela cobrança de serem o mesmo padrão, né? O mesmo estereotipo de meninas magras. Então, temos esses distúrbios alimentares. A depressão, uso de drogas, que a gente tem que ficar muito atento nessa idade, né? Que aí é quando começa o uso do cigarro, do álcool e de outros tipos de drogas. Que nós pais, né, a maioria dos pais tem que ficar bastante alertos à mudança de comportamento do adolescente em casa. E daí para aí vão vir uma outra série de doenças que a gente pode conversar a seguir. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o estresse, quais as consequências do estresse para a nossa saúde. E agora vamos compreender um pouco mais, né, sobre esses efeitos, como é que esse estresse ele se forma no nosso organismo, por exemplo. Será que começa já no coração? A gente aprendeu que tem uma acelerada ali no batimento cardíaco quando a gente é submetido a uma carga de estresse. Mas isso é o suficiente para verificar, né, que tem algum problema ali, que o estresse está sendo formado? Se forma no coração, doutora? Ou não? Tem outros aspectos que a gente deve levar em consideração para compreender e aprender melhor, né, a fisiologia do estresse? Então vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho mais, por favor, vamos colocar a imagem. Tem essa primeira imagem bem típica, né, doutora, do nosso dia a dia. Esse é o dia a dia do homem e da mulher, né? Vocês vejam a cobrança dos chefes, as contas para pagar, os horários a cumprir, engarrafamentos, celulares, decepções amorosas, né? E a mulher é muito mais cobrada, né? Por quê? Porque ela tem vários turnos no dia a dia dela. Ela tem um turno de profissional, tem um turno de ser mãe, de ser dona de casa e de cuidar de todos os restantes afazeres. Ela é mais estressada por conta de toda essa cobrança? Ou não tem como dosar ali, né? Equilibrar? Não tem como você tem uma dizer balança pra gente ver quem é mais eu acho estressado. que ela tem uma cobrança, a cobrança da mulher é um pouco maior do que a do homem, né? Mas o que é que gera? Vamos lá para a próxima imagem, por favor. A fisiologia, vamos né? entender, né, como tudo começa. Então, vamos lá. Nós temos um eixo chamado, que é o cérebro. No cérebro temos umas glândulas chamadas do hipotálamo. Tá? Então, esse hipotálamo, quando ele tem uma reação de estresse, ele entende que tem que liberar um hormônio. Esse hormônio estimula essa outra glândula chamada hipófise, que libera um próximo hormônio e vai chegar aqui nessa glândula adrenal que está localizada aqui em cima dos rins a liberar o quê? Um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol, ele vai ter uma série de efeitos em nosso organismo, que vamos a entender um pouco melhor na próxima imagem.
Vamos conferir a próxima imagem. A gente viu um pouquinho aqui, né, do cérebro, do hipotálamo, essa glândula, e chegamos agora ao cortisol. Ao cortisol. Então, normalmente, em toda situação de estresse, nós temos um cortisol considerado fisiológico. Qual o problema? Quando ele se torna em excesso. Tá? Antes de entrar no cortisol, eu falei anteriormente que a primeira coisa que nós temos é a liberação do cortisol, mas também temos a liberação da adrenalina, tá? Que ela que vai ser responsável por aumentar os nossos batimentos. Então, o cortisol, quando ele em forma exagerada, ele é produzido com constante estresse, o que é que nós vamos ter? Várias alterações, como vocês podem observar aqui. Ele vai comprometer o sistema de defesa da gente, ele vai atuar a nível da serotonina, que é responsável por nosso humor, né, por nossas alegrias, tá? Também vai interferir na melatonina, que faz a gente dormir, vai interferir na sensibilidade à dor, vai levar a doenças do coração, como hipertensão, infarto agudo do miocárdio, e uma coisa que vocês devem ter ouvido falar, que é a síndrome do coração partido, que é quando a gente sofre um estresse muito traumático. E a gente também vai mexer muito com a nossa memória e atenção e vai levar alterações no fígado, porque vai mexer no metabolismo da glicose. Então eu posso piorar naquele paciente diabético a minha diabetes. Aí daí a gente já começa a compreender, né, quando a gente é submetido a uma carga de estresse. Primeiro, a imunidade, né, ela baixa um pouco e a gente adoece, sente mais uma fraqueza, às vezes estamos bem, aí tem aquele estresse, daqui a pouco estamos gripados, né? Isso. O sistema imunológico já responde de imediato. E uma coisa também importante que a gente vê muito são as doenças da pele e queda de cabelo, tá? Se já tem uma doença, né, pré-existente, foi submetido a carga de estresse, vai aparecer, é o start, vai aparecer ou psoríase, ou vitiligo, ou uma urticária, que é um prurido, tá? Como também a queda do cabelo. As homens e mulheres, quando passam por períodos prolongados de estresse, eles podem manifestar. Por quê? Porque mexeu no meu sistema de imunidade e nas minhas vitaminas também. No próximo ponto, a gente chama a Maria da Conceição para participar também do nosso bate-papo. Olha só, diminuição da serotonina, né, que mexe ali com o humor. Isso aí é bastante comum, né? O que eu gostaria, inclusive, de pontuar, né, diante desse quadro aí, é de que as condições de diminuição da serotonina, que aí evidentemente vai provocar, vamos dizer assim, com que não só a nossa condição física ela possa sofrer variações dentro desse contexto hormonal, mas as nossas condições psicológicas, a forma, por exemplo, em que eu passo a agir diante de determinadas situações, se eu tenho diminuição dessa serotonina, que é justamente a substância que nos permite uma vivência do nosso organismo, de ordem cerebral, inclusive, a perspectiva de se sentir bem, né? Se ela baixa, dependendo do que a pessoa ela está vivenciando e as solicitações estressantes, como ela vai enfrentar. E se ela vivencia, por exemplo, uma situação que amplie essa condição estressante, vivencie, por exemplo, uma perda, uma situação de perda, pode ser até uma situação de uma perda, por exemplo, de um namorado, um processo de separação, ela vai poder, aquela pessoa com essa diminuição da serotonina já existindo, ela vai poder desencadear os processos depressivos. E nesse caso aqui, né, não tem nenhuma medicação para aumentar a serotonina? Bem, se a pessoa, a doença, se a pessoa tiver a depressão, aí você tem sim drogas para melhorar, né? Mas aí você vai ter que ter um especialista para poder diagnosticar de fato a doença, a depressão. E baixando esse nível, já vem a mudança de humor, e essa mudança de humor é deixar a pessoa mais para baixo, mais triste, mais irritada. Irritabilidade, né? A tristeza, a tendência a ficar mais só, né? A gente só precisa diferenciar um pouco a condição de tristeza, porque no mundo de hoje, o nível de solicitação de que a gente sempre esteja bem e feliz é muito grande. E é preciso considerarmos que a tristeza faz parte da vida. Estar triste não significa estar depressivo. É preciso fazer essas diferenciações. Mas, diante de uma tristeza intensa, diante de uma situação do coração partido,
o desenvolvimento de um adoecimento depressivo é possível de acontecer, mas é preciso também considerar essas questões. Outro ponto para a gente destacar, né, diminuição da acessibilidade à dor. A dor física mesmo, né? Dores de cabeça. Dores de cabeça, uma das principais, né? As dores musculares, principalmente em região lombar, dor de cabeça, aquela cefaleia que já começa no final do dia, decorrente da tensão, né? Os músculos há uma tensão devido a essa descarga hormonal e o paciente vai manifestar dores, tá? A sensibilidade, ela mudou. Outro ponto interessante, né, é o aumento da pressão arterial. Isso pode trazer consequências graves à saúde. A gente, muitas vezes, o que nós vemos no consultório? O paciente está passando por uma situação, perdeu o emprego, diante de uma separação, não vem se exercitando, não tem uma alimentação adequada e temporariamente ele pode ter um aumento da pressão. Quando controla os fatores de risco e controla o seu emocional, essa pressão ela pode se normalizar sem a necessidade de medicamento. O ruim é quando você já vai ter que entrar para medicar, quando a hipertensão se torna uma doença. Quando a gente fala, né, dessa questão de aumentar a memória e a atenção, o cortisol, mas quando eu me submeto à carga de estresse, ele vai diminuir, né, doutora? Eu fico menos atento e também perco ali memória recente ou memória antiga. Como é que a gente compreende? Mais a memória recente, né? Mas digamos assim que é mais a falta de atenção. A tua atenção ela fica um pouco desviada, porque a sua cabeça naquele momento ela está focada em algum problema. Então a gente tem um déficit de atenção. Consequentemente a minha memória ela se compromete um pouco. A gente falou. Quer complementar, Maria? Pode ficar à vontade. Assim, é somente para que a gente possa ter um entendimento do quanto o nosso corpo e mente eles estão conectados. Nós temos uma tendência de quando falamos de saúde, a gente separa saúde mental de saúde física, quando na verdade a gente tem uma funcionalidade integrada e sistêmica, né? E é claro, se esse sistema em algum ponto algo não funciona bem, haverá evidentemente uma resposta que pode ser dentro da ordem física e dentro da ordem psicológica, né? Ótima explicação. Temos aqui outra tela para ilustrar ainda mais aqui o nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho das consequências do estresse para a nossa saúde. Depressão, a gente já começa pela depressão. Maria da Conceição. Eu acredito, vamos levantar um pouquinho também. O programa é ao vivo, é assim mesmo, pode ficar à vontade de vir para cá. Eu estava me sentindo um pouco incomodada de ficar sentada lá. Fique à vontade. Mas assim, a doutora já colocou muitas coisas, já apresentou muitas coisas e são muitas informações que a gente precisa processar. É claro que como psicóloga eu fico muito preocupada com duas coisas básicas. Com duas coisas básicas. A depressão, me permita aqui, a ansiedade, né? Que são, vamos dizer, arcabouços específicos, né? E a perspectiva da baixa resistência. Tem um médico e psicólogo argentino que ele diz assim: com relação ao estresse, nós temos que ter o cuidado para verificar carga recebida e resistência possível. Melhorar a resistência, melhorar a forma como nós vamos lidar com as situações, sejam elas adversas ou não adversas, é que eu preciso formular esse equilíbrio entre carga e resistência. Quando a gente vivencia uma situação de alta carga, a resistência pode baixar por todas essas condições que a doutora já falou. E vai aumentar o quê? O nível de ansiedade. Essa ansiedade, quando ela vem numa carga excessiva, é evidente que nós vamos ter respostas, e essas respostas podem nos levar a uma condição básica de desenvolver adoecimentos, não só a depressão, né, doutora? Claro. Nós poderemos vivenciar com as solicitações do mundo de hoje, que são intensas, nós poderemos desenvolver a síndrome de pânico. Isso. A síndrome do pânico é muito comum e muito falada. Mas outros tipos de adoecimentos, que são as ansiedades generalizadas, que vai fazer muitas vezes
como se a pessoa não soubesse reagir às situações. E o estresse, dentro da sua composição do lado positivo, ele é um impulsionador para que a gente vivencie e dê respostas, né, para as situações que nós vivenciamos. Então, assim, há toda essa interligação, né, e aí, é claro, todas as outras condições que perpassam aí dentro dos comportamentos espécies no mundo de hoje. A irritabilidade. Nós verificamos, por exemplo, que nós estávamos falando agora do trânsito, como as pessoas dentro do trânsito se apresentam, irritadiças, xingando às vezes o outro, buzinando. Então, essas são respostas que fazem indicação de uma sintomatologia de um estresse elevado, né? Ok, ótimas explicações. O que mais a gente poderia, né, explorar aqui dessas imagens? Eu acho que ela falou muito bem sobre essa parte emocional, né? Mas eu acho que chama atenção aqui também no homem, a diminuição do libido, que é uma coisa que a gente também tem que falar disso. Ele mexe também com a testosterona, que é responsável pelo libido do homem, tanto do homem como da mulher, né? A gente não pode só culpar que seja somente para o homem. Então, dentro disso também nós podemos também destacar os problemas digestivos, como eu já falei, gastrite, que são as dores do estômago, os problemas de constipação intestinal. Podemos também falar das doenças da pele e a queda do cabelo, que já tínhamos falado, os problemas com o metabolismo da glicose e as dores, né, que conversamos também anteriormente. Então, acho que isso é um panorama do que o estresse, quando, como ela falou, já nessa fase, ele já vai gerar doença. Ok, tem muita gente participando, muita gente mandando dúvidas. A gente vai ao intervalo para resolver, né? Selecionar essas perguntas, tem muita participação e a gente agradece a você que está em casa participando. Temos um problema bom para resolver, né? Número de perguntas que estão chegando e a gente vai separar aqui, fazer uma triagem para no próximo bloco a gente já começar a responder essas dúvidas. Se você quer participar ainda, 991774828 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, estamos com duas profissionais que entendem e muito sobre o tema e vão ajudar você respondendo ao seu questionamento no próximo bloco aqui do programa. Fica com a gente, vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o estresse, que é o tema desta edição do programa. E quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva no quadro É Notícia. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. Olha só o que a gente encontrou no G1. Combata o estresse e a ansiedade com técnicas simples e eficazes. Difícil encontrar alguém que nunca tenha se estressado com alguma situação, não é? O problema é quando as pressões do dia a dia são tão desgastantes que crises de irritabilidade, insônia e até falta de ar se tornam frequentes. Para tentar relaxar um pouco, a psicóloga Renata Ramos deu algumas dicas no site. Segundo ela, as pessoas precisam encontrar um momento para se distrair, como, por exemplo, sair para conversar com amigos, praticar exercícios físicos ou fazer alguma atividade que você goste muito, que permita se desligar um pouco dos problemas. A psicóloga também falou sobre a importância de ter uma boa noite de sono e, para isso, é preciso fazer um esforço para esvaziar a cabeça antes de dormir. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto, para saber também de outras dicas. Com você agora, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e um ponto muito interessante que a Tânia levantou nessa notícia da internet, que foi a dica da psicóloga, é parar para conversar com os amigos. A gente vive num mundo, né, cada vez mais ligado pelas redes sociais, internet, tudo ao nosso alcance, né? Apenas um clique a gente consegue se conectar com quem está lá do outro lado do mundo. Mas será que a gente consegue se conectar com quem está face a face com a gente? Aí a Maria da Conceição entra agora na história, né, para saber o que nossos avós e os nossos tios faziam antigamente, parar para conversar. A gente não está fazendo mais. Isso vai contribuindo também para essa sociedade cada vez mais estressada, inquieta, ansiosa?
nós estávamos no intervalo, eu e a doutora aqui, pontuando justamente essa questão. Estávamos até dizendo, temos que falar sobre isso, né? O mundo de hoje e o desenvolvimento da tecnologia das comunicações vem oferecendo recursos e instrumentos que, ao mesmo tempo que nos aproxima de quem está muito distante, nos separa de quem está muito perto, né? De vez em quando, até mesmo nas redes sociais, Facebook, Twitter e assim vai, os WhatsApps da vida aí, nós recebemos algumas mensagens, né, que até dizem assim, um dos melhores remédios vá tomar um café com um amigo, né? Só que no dia a dia e nas respostas que o mundo de hoje exige desse ser humano, de fato, nós temos nos afastado, muito especialmente, do olhar do outro. Olhar, esse olhar que eu estou dando agora para você, né? Então, essas questões, por mais que não consideremos, elas estão nos afastando de processos que vai também gerar comportamentos outros diante daquilo que a gente tem no dia a dia da rotina, no trabalho, né, nas redes que não são sociais, no sentido do uso da tecnologia, mas da falta que nós passamos a ter, sem ter consciência disso, da presença efetiva desse outro, né? Esse é um ponto que, de fato, é preciso que o ser humano ele possa saber fazer uso dessas tecnologias, né, que de fato nos aproxima, nos coloca com muita facilidade informações, mas que não, eu diria até assim, não nos oferece aquilo que é muito importante para nós humanos, que é esse contato, essa forma de sentir o outro de fato comigo, né? Isso é um ponto que eu acredito que vem aumentando as sintomatologias que estão relacionadas ao estresse. Uma mensagem bem escrita, né, bem pensada, ela nunca vai substituir um abraço, por exemplo. Ai, muito bem colocado isso. Porque, de verdade, o sentimento, ele só vai se colocar, até mesmo como resposta do nosso organismo, né? Porque na hora que eu recebo um abraço, o meu corpo tem uma reação fisiológica. E essa reação eu preciso ter. Até que ponto nós estamos nos afastando disso e perdendo a condição de viver também uma fisiologia interna que chegue às nossas condições emocionais e psicológicas. A gente tem um quadro interessante aqui no programa, a gente falou agora há pouco sobre notícia da internet. Muita gente tem a internet como fonte de pesquisa, acessa a internet para buscar informações, principalmente sobre o estresse. Tem muitas verdades na internet, sim, que ajudam você a compreender melhor o tema e você procurar uma ajuda adequada. Mas também tem muitos mitos que podem atrapalhar a você compreender melhor o assunto. Vamos mostrar aqui algumas afirmações que são comuns na internet e vocês nos ajudem, por favor. É mito ou verdade? E vocês trazem uma explicação melhor para a gente. Olha só essa primeira frase. Comer chocolate alivia o estresse? Mito ou verdade? Verdade. Eu diria que algumas pessoas de fato vão se sentir melhor, pelo menos por alguns segundos, comendo chocolate. Eu vou lhe explicar. Tem um processo fisiológico. O chocolate, ele vai liberar uma endorfina. Endorfina é o que nos dá a sensação de prazer. E então, as pessoas que gostam de chocolate, quando entra um pedaço de chocolate, você tem uma sensação de calma, de prazer. Então, ele realmente, é verdade, ajuda. E essa endorfina, né? A mesma que quando a gente pratica uma atividade física, né? Que você tem aquele Isso, prazer de isso. caminhar, em correr. É a mesma. É a mesma, o prazer. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Será que é verdade ou é mito? As mulheres são mais estressadas? Eu, particularmente, Mito ou verdade? diria que é mito. O que ocorre é que nós somos mais solicitadas, pelo menos até agora, né? No caminhar da vida. Mas a condição de resposta que essa mulher vai dar
se ela é mais solicitada, como a doutora falou na hora que apresentou os quadros, né, fisiológicos, se ela é mais solicitada, hoje ela também faz parte de prover a sua família. Na verdade, no mundo de hoje, é a mulher que mais provém no contexto daquilo que a família dela necessita financeiramente, cuidando dessa família. Então, é evidente que se eu sou mais solicitada, lembram da história carga e resistência? Uhum. Se eu tenho mais carga, a resistência vai diminuir. Então, no meu entender, é um mito que precisa ser desfeito, porque o que precisa acontecer? Uma perspectiva de que homens e mulheres, nas suas vidas, possam responder, né, em tempos e em cargas semelhantes. Eu acrescentaria 2 fatores, muito bem explicado por ela, mas existe uma coisa chamada hormonal. Uhum. A mulher ela sofre ação de carga hormonal, que seja durante o período menstrual e que seja na menopausa. O hormônio durante a menstruação e a falta de hormônio na menopausa. E isso gera irritabilidade. Então, nós temos durante a menstruação a tensão pré-menstrual, onde há uma descarga hormonal e isso pode realmente levar a mulher a ficar mais irritada. E na menopausa, a falta do hormônio me leva à irritabilidade, a uma tendência a se sentir mais triste, mas é fisiológico. Ótimas explicações. Vamos agora a outro ponto. Será que é mito ou é verdade? O estresse, ele é inevitável. Sem dúvida. Não há como viver sem estresse. Não há. Senão nós estaríamos assim, vivendo uma situação de apatia total diante das coisas. E aí não seria bom, né? Eu diria que o estresse também é ponto de referência para que a gente viva. Né? Lembrar que o estresse começou no tempo das cavernas, tá? Então, desde lá o estresse, ele faz parte da nossa vida. Então, é inevitável. Mas precisa se controlar. Mas precisa ser bem controlado para não gerar as doenças que conversamos anteriormente. Para não chegar ao excesso, né? Exato. O gerenciamento desses processos é que se faz importante. Né? E a interrupção de algumas coisas que podem estar gerando esse estresse. Aí que a gente vai falar à frente do como é que a gente pode melhorar. Ok, vamos a outro ponto. Outra afirmação, mito ou verdade, que as tensões emocionais causam doenças cardiovasculares aos montes? Não diria aos montes, não diria porque não seria apropriado, mas uma tensão emocional vai gerar, sim, como falei, doenças como hipertensão, num paciente que já tenha uma doença pré-existente, como placa nas coronárias, e uma tensão muito grande, um estresse, uma coisa traumática, pode se levar a uma formação de um trombo e esse paciente, naquela situação, tem um infarto agudo do miocárdio. Dores do peito, como já conversamos aqui, que é a síndrome do pânico, que é uma causa muito frequente de atendimentos em emergências cardiovasculares. O paciente chega com dor, dormências nas mãos, ele sente que está infartando, ele acha que vai morrer, né? E isso é frequente em toda. Ele começa a ir para a emergência, mas que semanalmente, até dia sim, dia não, fica fazendo exames desnecessariamente até chegar à conclusão de que tudo é desencadeado por um fator emocional. Ele chega a essa conclusão já no cardiologista? É muito comum chegar no consultório pessoas que confundem, né? Claro. Alguns sinais e sintomas. Sim. É muito frequente, né? Cabe o profissional ajudar o paciente. E muitas vezes a gente vai ter que ter um suporte do psicólogo. É nessa doença que o psicólogo ele vai nos ajudar bastante. Na verdade, assim, as pessoas até reconhecerem que estão vivenciando uma situação mais de ordem emocional e psicológica há um tempo, eles vão de fato, vamos dizer assim, perturbar mais o médico, né? Eles vão para o médico, até porque eles querem encontrar uma justificativa para o que estão sentindo, né? Então, eu verifico, por exemplo, que os cardiologistas de hoje estão muito mais atentos a isso, não é, doutora? E assim, já existe trabalhos de estar junto psicólogos e médicos cardiologistas para esse tipo de atendimento.
Quando o cardiologista faz esse caminhamento, né, existe uma certa resistência desse paciente em procurar um psicólogo? Eu não noto, porque eu acho que isso faz parte do tratamento. Eu acho que hoje em dia você ir a um psicólogo, um psiquiatra, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Você está precisando da ajuda de um profissional. Então, cabe a nós médicos explicar que para ele ficar bem, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar, onde envolve cardiologista, envolve o psicólogo e explicar a ele que ele não está com problema no coração. O que está doente é a alma. É a alma, isso mesmo. Né? Ótimas explicações. Próximo ponto, olha só, é mito ou é verdade que acontecimentos negativos causam estresse? Positivos também, alegria, felicidade. Basta observar um casal que está prestes ao dia do casamento. Eles ficam estressadíssimos, né? E eles estão lá felizes. Então, eu vejo como um mito. Não são só acontecimentos negativos que vão causar o estresse, né? Que vão ampliar as sintomatologias do estresse, mas também as situações de bem-estar. Próximo ponto, vamos ver a outra tela, o que é que diz? Mito ou verdade que se não tem sintomas, o estresse não está afetando a vida? É verdade ou é mito? Se não tem ali sintomas, esse estresse está sendo saudável, né? Não está afetando a vida. Assim, até para compreender o que está sendo dito aí, fica um pouco confuso, né? Porque de verdade, no nosso dia a dia, haverá sempre uma sintomatologia em que vai indicar que algo precisa ser feito. Seja uma simplesinha dorzinha de cabeça, né? Que nós não valorizamos, uma sensação de queimor no estômago, que também a gente não valoriza, até porque, como hoje é tudo muito corrido, temos que estar respondendo aquilo outro, indo em casa, pegar filho na escola, levar para aula de inglês, voltar a atender o marido, e são muitas outras solicitações. Responder os WhatsApps, entrar no Instagram para verificar quais são as mensagens que estão recebendo. Isso são solicitações, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Heidegger, que é um filósofo da contemporaneidade também, do século passado, mas muito contemporâneo. Ele falava dessa ideia de que no futuro nós estaríamos vivendo solicitações tão intensas que nos levaria a ter uma vida em que a gente perde um pouco a noção de sentido e de significado desse viver. Então a gente faz coisas, repete coisas. Então assim, isso de não ter sintomas pode perpassar por você não observar ou não valorizar, mas as sintomatologias vão estar lá. Ok, vamos ao outro ponto. Será que é mito ou verdade essa próxima afirmação? Preocupações diárias com problemas pessoais, excesso de trabalho, frustrações, entre outros sintomas de estresse, desencadeiam ali reações que interferem no bom funcionamento do coração? Eu acho que essa resposta, essa afirmação é semelhante à outra, né? É tudo encaixado. Obviamente que todas essas preocupações do nosso dia a dia vão interferir de diversas formas. Uma das apresentações dos pacientes é por palpitações, se queixam muito de palpitações de dor precordial. Mas nada mais é do que, lógico, afastando a patologia, a gente tem que concordar que esses problemas do dia a dia podem sim levar a alguma interferência no nosso funcionamento. Ok, tem muita gente participando, a gente vai ganhar tempo agora, vamos repassar algumas dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Tem aqui uma participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: diz que o estresse atrapalha muito a vida pessoal. Não consigo desenvolver tarefas simples do meu dia a dia, como arrumar um quarto, por exemplo. É comum isso acontecer quando a pessoa está estressada. É o caso aqui da telespectadora que não se identificou, mas deixou esse depoimento. Arrumar o quarto quando ela está estressada, ela não consegue. Arrumar algo também significa arrumar a si mesmo. Né? Há uma relação muito mais direta do que nós possamos imaginar quanto ao fato de nos organizarmos. Eu volto a dizer que no mundo hoje, né, na verdade no mundo sempre existiu, mas o próprio desenvolvimento de que hoje nós vivenciamos,
e até os instrumentos que hoje faz parte da nossa vida, termina nos tirando de uma possibilidade que é parar um pouco. Arrumar significa o quê? Eu vou ter que parar, eu vou ter que observar o que tem no meu quarto, onde eu vou guardar, de que forma eu vou guardar. E com todas essa rotina de ter que fazer, que ter que responder, você vai perdendo um pouco essa capacidade mesmo de parar. Inclusive assim, o que a gente muitas vezes sugere quando alguém está em um nível de estresse em que ele está perdendo de fato o controle? É que ele possa fazer um trabalho de meditação. A meditação hoje, ela é uma terapêutica específica. E algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer um trabalho de meditação. Por quê? Porque não conseguem parar, né? O que eu até recomendaria para essa pessoa? Ela precisa parar. Ela não precisa imediatamente procurar fazer meditação, mas ela precisa criar esquemas, né? Onde ela possa relaxar um pouco, executar alguma atividade em que precise de mais tempo para fazer, né? Trabalhar essa questão do tempo em si mesmo, porque nós estamos achando que estamos vivendo sem tempo, não é? E essa perspectiva de você parar um pouco em si, é evidente que vai fazer com que você possa parar ao seu redor, né? Eu acredito que não é só queixa dela. Se nós formos observar como é que as coisas estão dentro da nossa casa, muitas vezes o nosso quarto está um pouquinho mais bagunçado do que outros espaços. Eu acho que ele poderia gerenciar melhor o dia a dia dele. Talvez seja uma dica para ele. Gerencie o seu dia, os seus horários, organize e vai sobrar um tempo sim para ele, para arrumar o quarto, onde vai lhe dar prazer. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com receita do dia e também com mais perguntas. Vamos responder a dúvida que você mandou aqui para as nossas convidadas. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos aprender a preparar um rocambole de doce de leite. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Que tal preparar uma sobremesa e reunir as pessoas que a gente ama em volta da mesa? Hoje eu vou ensinar para vocês um rocambole com um recheio bem especial. Eu vou utilizar o doce de leite que super combina com esse tipo de bolo. Rocambole de doce de leite é a nossa receita de hoje. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 5 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, 5 colheres de sopa de farinha de trigo e 2 xícaras de doce de leite. Nós vamos começar a receita de hoje separando as claras das gemas. Lembrando que eu vou colocar as claras já no bol da batedeira, pois a gente vai bater em ponto de neve. Após atingir o ponto de neve, nós vamos acrescentar o açúcar. Após misturar bem, nós vamos acrescentar as gemas. Em seguida, vamos bater. E por fim, nós vamos acrescentar a farinha de trigo e bater só para misturar.
A massa já está pronta, agora nós vamos colocá-la na forma. Aqui nós temos uma forma untada com margarina e eu cobri com papel manteiga. Então nós vamos despejar a massa aqui. E em seguida esticar para preencher toda a forma. Após preencher toda a forma, nós vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Ainda com a massa quente, nós vamos rechear e em seguida enrolar. Após colocar o rocambole num prato, eu também vou decorar com doce de leite. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica da Luciana Luna. Com toda certeza esse rocambole aliviaria, né, o estresse de muita gente que está aqui no estúdio e também de quem está em casa nos acompanhando. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma receita, deixou aqui todo mundo com água na boca, as convidadas aqui concordam, né? Ficaram com água na boca, era bom que entrasse um pedaço aqui da receita. Seria bom. A gente agradece mais uma vez a Luciana Luna e se você perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe porque assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar na íntegra na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, muito obrigado e agora a gente segue para falar mais sobre coisa boa, porque vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! E olha só, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção. Olha só, vamos conferir agora as vagas de emprego. 2 vagas para jardineiro, exigência que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 958 é o salário. 2 vagas para jardineiro. Vamos a mais oportunidades de trabalho, vamos ver a próxima vaga. Na casa são 3 vagas para encarregado de obras. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.800 é o salário, 3 vagas para encarregado de obras. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho, 5 vagas para costureira em geral. Exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 954. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue para tirar as dúvidas de quem ligou para a gente, participou, deixou a pergunta. E a gente vai conferir agora de quem é a primeira participação através da linha interativa. Luciana da Silva, ela que é de Olinda, tem 43 anos e quer saber se o estresse provoca azia. E essa azia, ela pode durar por vários dias? Sim, pode provocar o que a gente pode chamar de gastrite, uma secreção aumentada do ácido no estômago e o paciente vai relatar uma dor aqui retroesternal ou de estômago. E isso vai aliviar ao longo dos dias. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação. Maria Luciada, né? Ela que é de Lagoa de Itaenga. Maria quer saber o seguinte: o que devo fazer para diminuir o estresse e o nervosismo? Tudo que eu faço, né, eu fico nervosa, ela fala, fica estressada, com dor de cabeça e a pressão vai lá para cima. Então vamos lá, né? Primeiro ela precisa ter
lazer. Acho que vamos falar do que fazer. Alimentação é uma coisa fundamental. Segundo, lazer. Como esse lazer pode ser? Sair com os amigos, como já foi bem colocado aqui, ter um tempo para ela. Atividade física, que pode ser de diversas formas, não precisa ir para uma academia, passar uma caminhada numa praia, num parque, e fazer outras atividades, tipo lúdicas, como música, dança, aquilo que dê prazer a ela. Se ela conseguir também ter esse espaço para ela, ela vai diminuir o seu estresse. E, por sua vez, tudo isso vai te melhorar o quê? Essa dor de cabeça provavelmente decorrente do aumento da pressão arterial. Então, se eu controlo uma coisa, eu saio controlando o restante. Eu só aconselharia também, né, se a gente pode chamar aqui de conselho, mais uma orientação. Ela também deveria identificar que fatores estão atingindo-a ao ponto de que ela esteja vivendo sempre nesse processo de nervosismo, né, que ela coloca aí. Então, ela precisa identificar, observar-se mais e observar as coisas que acontecem no dia a dia dela, que fatores estão gerando mais essa condição. Porque aí ela também teria que, a partir do momento que ela identificar mais o que está gerando esse estresse, ela vai também poder melhorar. A doutora há pouco falou que às vezes a gente precisa retirar algumas coisas da nossa vida. E é importante que ela identifique o que ela precisa retirar, Isso, não é? Ótimas explicações. Vamos agora até uma próxima pergunta. Vamos ver. Agora a Miriam Silva, de Casa Amarela, quer saber o seguinte. Tenho muita insônia e em alguns dias chego a passar noites acordada. Moro sozinha e me considero ansiosa. A participação da Miriam Silva. A insônia, ela foi identificada como um dos 5 pontos de sintomatologia e de adoecimento relativo ao estresse, né? E dormir é muito importante, né? Dormir, eu diria também, não só como profissional de psicologia, mas eu acredito que a medicina coloca muito isso, né? De que como é que a gente vai recuperar energias? Se dormir. Eu volto a falar de que pontos ela poderia se preocupar mais, no sentido de observar-se, de como é que está essa vida, a questão do morar sozinha, como é que ela lida com a questão da solidão. A solidão tem sido um mal do mundo. Por incrível que pareça, mesmo que nós estejamos nos comunicando muito dentro dos instrumentos de tecnologia de comunicação, a solidão tem sido um mal, né? Para vocês terem uma ideia de como a solidão tem sido algo presente no mundo inteiro, um dos países criaram um ministério para cuidar do contexto da solidão. Por quê? São países muito desenvolvidos, esse país é muito desenvolvido e, ao mesmo tempo que houve um processo de desenvolvimento tão intenso, as pessoas têm vivido muito sozinhas. E eu diria que para essa menina, a Miriam Silva, ela precisa verificar como ela está lidando com o contexto da sua própria solidão. Como é que ela pode, inclusive, resolver esta questão, né? A doutora há pouco falava, gente, saia, vá se divertir, vá dançar. Nós estamos trocando um pouco a ideia de diversão. A ideia de que as redes sociais, né, o uso, por exemplo, do Facebook nos distrai, é entretenimento, nós estamos esquecendo de viver outros tipos específicos de lazer, né? De estar com outro, de conversar com uma amiga, de marcar um café com uma amiga, ou de conversar em uma praça. Tudo isso a gente deixou muito de fazer, por medo, inclusive, da violência, porque são outros fatores de ordem sociais que também têm nos afastado dessa possibilidade de nos congregarmos mais. Mas o que eu diria para a Miriam? Que, de fato, ela analise essas questões, né? E possa encontrar espaços, inclusive, de buscar o outro de uma maneira mais real, né? Menos virtual até. Eu apenas acrescentaria algumas dicas. Tome um banho de água morna à noite, um leite quente,
Não assista a televisão e pegue um livro para ler se ela gosta. Isso vai gerar um sono mais saudável. Verdade. Ótimas dicas, vamos à próxima participação. Outra dúvida, agora a Tânia Costa de Olinda tem 69 anos e ela quer saber se o estresse ele provoca arritmia cardíaca. Sim, dependendo do grau do estresse, como já falamos anteriormente, né, temos a liberação da adrenalina, aumenta a frequência do coração, e se eu já tenho uma condição predisponente para arritmia, alguma malformação ou excesso de café, excesso de guaraná, de açaí, eu posso ter sim um quadro de arritmia cardíaca. Ok, temos agora participações através do nosso WhatsApp. A Cristina Martins, ela disse que quer parabenizar aqui ao programa pelo tema escolhido e também pela psicóloga Conceição, que está aqui participando da nossa entrevista. Ela fala que a doutora Conceição é muito competente, acho que ela já se consultou, né, com a doutora. Ela pede para repassar esse elogio, a gente repassa aqui o elogio. Muito obrigada, da Cristina Martins. Obrigada. Muito obrigada, Cristina. Tudo bem com você aí? Tá tudo bem? Muito obrigada. Olha aqui, tem ele Claudino também participando, diz que está gostando muito das orientações que estão sendo repassadas. E ela fala que com essa receita que foi exibida aqui no nosso programa, ela não vai ter mais estresse. Olha só, que bom, né? Vamos aqui à próxima participação. Aline. A Aline gosta de saber o seguinte, se o estresse causa dores fortes nos ombros. Sim, uma tensão muscular, você concentra a atenção toda na musculatura da região aqui em cervical e ela fica muito contraída e por sua vez isso vai gerar dor. Agora também tem que afastar se essa dor nos ombros também pode ser coisa de região aqui de cervical, de coluna. Uhum. Ela Claudine complementa aqui, né, por falar em receita, ela disse que agora quer a receita do milagre de não ter estresse hoje em dia. Essa aí tá difícil. A gente passou algumas dicas, mas não tem essa receita do milagre não. Tem aqui a participação agora do Paulo, ele disse que sente muita dor de cabeça. Pode ter alguma coisa a ver com estresse? Sim, como nós conversamos no início do programa, essa tensão muscular, ela pode gerar uma dor de cabeça sim, dor de cabeça mais de tensão, final do dia, sempre desencadeadas por reações de noites mal dormidas, discussões, cobranças. Dilma também participando, fala que anda muito estressada, tem muito estresse, então siga, né, aqui as dicas que foram repassadas pelas convidadas, Dilma. Queria pedir licença aqui às convidadas, porque tem a participação também através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. O Magdiel Matias de Vasconcelos, ele também parabeniza a temática aqui do programa, as convidadas também que participaram. E a gente repassa aqui o elogio para as nossas convidadas. E agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete. A gente fez aqui uma pergunta no começo do programa e a pergunta foi a seguinte: o seu nível de estresse, ele atrapalha a sua vida profissional e pessoal? Olha só, 76% das pessoas que ligaram para a gente e participaram falaram que sim, que o estresse, né, o nível de estresse tem atrapalhado a vida profissional e pessoal. 24% falaram que não. A você que ligou e participou, a gente agradece e também agradece agora as convidadas. Estamos na reta final, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Diana Lampreia, ela que é cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigado pela participação. Agora o espaço fica aberto para as considerações finais. Fica à vontade. Eu que agradeço participar mais uma vez do programa. É um prazer sempre estar aqui, podendo colaborar. E, bem, o que a gente pode resumir disso tudo? Tenha um tempo para você. Tenha lazer, saia com seus amigos, curta sua família, tenha mais contato físico, leia, dance, escute uma boa música. Isso vai te ajudar a melhorar o estresse. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Diana. Também queria agradecer a Maria da Conceição, ela que é psicóloga clínica e também é docente do ensino superior. Muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Eu aqui quero agradecer também, né? Acredito que eu fiz uma outra participação há um tempo atrás aqui e esse programa me parece está levando à população, né, feitos que eu diria louváveis, porque a nossa população precisa de fato de informações. Eu não tenho muito o que acrescentar ao que a doutora recomenda, né? Ela trouxe recomendações. O que eu sempre estou dizendo às pessoas que chegam próximos é que
são nas coisas simples que muitas vezes estão as soluções, né? E os maiores bem-estar. E o que eu desejo é que, se vocês nos escutaram, que de fato possam aproveitar e utilizar esses recursos, essas dicas, que na verdade são dicas simples, né? Mas o que nós precisamos ter mais clareza? É de que, na medida em que eu vivencio um bem-estar pessoal, eu terei mais condições de também permitir que os bem-estar coletivos se façam presentes, né? E aí eu agradeço a participação aqui nesse programa. Mais uma vez a gente agradece e voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!